Queridos amigos e amigas, alegria de estarmos juntos, domingo, 23 de abril. Obrigado, Senhor, por este novo dia. Obrigado por tudo, Senhor, pela vida, pela caminhada, pela história, por estarmos aqui, por termos fé e por seguirmos a palavra de Deus. Com o coração agradecido, estejamos revestidos de domingo. Lembram que tinha a roupa de domingo, a roupa da missa de domingo. Então que a gente possa estar revestido da solenidade dominical. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a palavra de Deus deste domingo, o Evangelho é de Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós, nos últimos dias, já tivemos este Evangelho que é tão bonito, muito, muito bonito. E eu sempre vibro que este Evangelho, quando cai no domingo, eu fico muito contente, porque ele é de uma riqueza infinita. Vamos pensar, esse Evangelho pode ser chamado de
os discípulos de Emaús. Emaús é uma cidadezinha não muito longe de Jerusalém. O que tinha acontecido em Jerusalém? Tinha acontecido a condenação, a crucificação, a morte de Jesus na cruz e depois, na sequência, a sepultura vazia. Este foi o fato. E algumas mulheres foram ao túmulo e, de fato, estava vazio, mas disseram que viram ele e Jesus tinha aparecido a elas, né? Então vejam que o cenário é esse, mas aqui tem atitudes bem significativas. Primeiro, os discípulos de Emaús voltavam de Jerusalém tristes. Por que tristes? Cabeça baixa, desanimados. Dá a impressão assim que eles caminhavam porque as pernas estavam levando, senão eles não tinham motivação. O que eles lamentavam? Que o profeta que eles tinham seguido tinha sido morto e terminado tudo. Eles falavam de Jesus. De repente, acompanha um estranho, mas não era estranho, era Jesus. Mas eles não tinham reconhecido. Quando eles vão reconhecer Jesus? Bom, ao longo do caminho, o coração deles começou a arder, isto é, vibrar. Mas eles reconhecem Jesus quando eles estão na casa quando os discípulos estão em casa e convidam Jesus para ficar lá. Ou melhor, convidam aquele peregrino, aquele forasteiro para estar lá, aquele estranho. E ele vai. E aí ele parte o pão. Quando ele parte o pão, eles descobrem que é Jesus. E aí Jesus está ressuscitado. O que acontece? Ele desaparece de lá. E aí que eles se dão por conta que aquele estranho era Jesus. Jesus sempre dá um jeito de se apresentar, mesmo quando ele precisa se apresentar como disfarçado. Ninguém reconhece num primeiro momento que é ele, mas depois a essência das palavras dele, dos gestos, né? Palavras e gestos. Mas o coração daqueles dois discípulos ardia pelo caminho. E quando chegaram perto de casa, veja que Jesus fez de conta que ia adiante. E eles disseram, fica conosco, Senhor, pois é tarde e a noite já vem. Esta é a nossa prece. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor, para poder recuperar a saúde. Fica conosco, Senhor, para poder encontrar um bom emprego. Fica conosco, Senhor, para não faltar o pão à mesa. Fica conosco, Senhor, para diminuir essa violência tão grande, tão grande, tão grande. Bom, fica conosco, Senhor, de todos os jeitos, de todos os modos e em todos os tempos. Obrigado, Senhor, pela inspiração de cada dia, de cada momento. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida, pelo dom da fé, por ter ressuscitado para ficar para sempre conosco. Agora já não como pessoa humana, agora como alguém ressuscitado. E, claro, ressuscitado e está com um corpo glorioso, mas um corpo que não precisa bater na porta, entrar pela porta, é um corpo que é glorioso e está num lugar, no outro, tudo ao mesmo tempo. Esse é o nosso Jesus. Esse é o companheiro da nossa caminhada. E ele se apresenta de diferentes formas. Ele se apresenta como pessoa em situação de rua, como uma criança pedindo esmolas. Ele se apresenta de muitos jeitos, que nós saibamos reconhecê-lo. Por isso, com o coração agradecido, rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor nos cuide, nos proteja, nos guarde e que nós tenhamos esta capacidade de entender quem é Jesus e onde Ele está. Ele caminha conosco.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Sobre todos nós desça a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem, santa alegria, ótimo domingo.